A estreia do Tite no Maracanã foi especial. Em pleno clássico dos milhões, o novo treinador rubro-negro, venceu mais uma sem sofrer gols. E a torcida, em grande parte, já está titibilizada. A distância para o líder Botafogo diminuiu em 9 pontos. E dessa partida tem muita coisa interessante no aspecto tático, sobre evoluções e trabalhos em curso do Tite, que a gente pode falar já dando um apanhado geral sobre como está esse trabalho, qual que é a expectativa para esse trabalho no Flamengo. Será que ainda dá título? Se você quiser fazer suas próprias análises ou trabalhar com futebol, eu te indico o curso Explorando o Jogo, do Laboratório de Futebol. Está custando só R$ 15 por mês ou R$ 149, pagamento único. É um curso introdutório para você que quer aprender sobre análise, se quiser trabalhar em clube, trabalhar com atleta, entender do jogo para ser um comunicador, como é meu caso. Da forma como você desejar, você pode utilizar, porque para qualquer coisa que você vai fazer no futebol, é necessário aprender sobre tática. Então aproveita clicando no link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Aproveite essa promoção, que é por tempo limitado. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquejo. Flamengo e Vasco foram para campo com algumas mudanças no plano tático. O Flamengo voltou com a Arrascaeta de titular. Pela primeira vez, Tite utiliza 3 daqueles 4 jogadores mais agressivos do time ao mesmo tempo, né? Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta jogaram em um mesmo time. E o Vasco acabou fazendo uma mudança que, ao meu ver, facilitou essa dinâmica dos 3 jogando juntos. Como eu falo muito aqui nesse canal humilde, aqui, o Bruno Henrique ele é um jogador que ataca muito a área, ataca muito em diagonal, muito menos do que normalmente um ponta faz, muito mais do que normalmente um ponta faz. Ele é agressivo e termina as jogadas. No final das jogadas do Flamengo, muitas e muitas vezes ele está na pequena área adversária. E isso gera uma distância muito grande entre ele e o Ayrton Lucas, que fazem a dobra do corredor lateral. E isso demanda normalmente muito esforço do volante que estiver jogando por ali, ou do resto do time, ou então o espaço realmente fica grande e acaba sendo atacado. O Vasco normalmente utiliza o Gabriel Peck nesse setor, e ele é um jogador de força, que tem drible e tem velocidade. Ele, nas costas do Bruno Henrique, prometia trazer problemas para o Flamengo, mas o Ramon Dias decidiu fazer uma inversão. O Vasco não jogou mal, o Ramon Dias não é ruim, muito pelo contrário. Ressignificou o que é o time do Vasco e está aí possivelmente saindo do rebaixamento até o fim do campeonato, mas essa mudança que ele faz ao trazer o Payet para o lado direito e colocar o Gabriel Peck muito para defender o pé direito do Wesley, acabou não sendo muito bem sucedida. O Flamengo passou a ter uma dinâmica meio assimétrica, onde o Bruno Henrique fazia uma amplitude mais posicional, digamos assim, pelo lado esquerdo, aberto. O Arrasca era um cara como se fosse um segundo atacante, né, no meio da área junto com o Pedro, e o Gerson baixava mais para fazer a construção com o Pulgar e Thiago Maia, para que o Wesley pudesse atacar esse espaço e, com isso, carregar o Gabriel Peck, ao mesmo tempo que o Ayrton Lucas ficava na saída de 3, fixando o Payet. Então, isso acabou empurrando o jogador talvez mais perigoso do Vasco, além do Payet, né? O jogador mais perigoso em termos de força e de atacar jogos de transição, ele ficou muito seguro ali atrás por conta desse trabalho tático que o Tite pensou para o Wesley e por conta da mexida do próprio Ramon Dias, que possivelmente não queria deslocar tanto o Payet dessa forma e pensou nessa compensação defensiva. O início do jogo foi um início de erros. Os primeiros 15 minutos, aqui eu coloquei o gráfico do primeiro tempo em bolas perdidas. Nos primeiros 15 minutos, os times perderam 16 bolas somados, sendo que no primeiro tempo inteiro foram perdidas 27 bolas, ou seja, em um terço do primeiro tempo, perdeu-se muito mais do que a metade das bolas desse período. Isso demonstra o quanto o jogo ficou nervoso
e o quanto a bola, o jogo não se organizava, digamos assim. Foi um trecho praticamente perdido, né, da partida desse domingo. Deixa o teu like aí no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. A gente vai analisar taticamente todos os jogos aqui do Flamengo do Tite. Vamos seguir aqui com a análise agora mostrando imagens do jogo. Como eu mostrei para vocês, o Flamengo fazia uma saída de 3 segurando mais o Ayrton Lucas, enquanto o Vasco fazia uma marcação mais em bloco médio e o Flamengo tinha por dentro ali o Gerson mais próximo do Arrascaeta, mas muito mais próximo do Thiago Maia e do Pulgar do que do Arrascaeta muitas vezes. De um lado, a amplitude era feita pelo Wesley, do outro lado, ela era feita pelo Bruno Henrique, que está ali um pouco atrás de mim aqui na imagem. O Flamengo conseguia, né, ao longo desse período, estabilizar o jogo muito com Wesley atacando esse espaço e empurrando o Gabriel Peck, mas, ao mesmo tempo, era um jogo de muitas disputas. Nessa jogada, uma coisa interessante que eu queria falar é que o Ayrton Lucas voltou a apresentar esse tipo de confiança, de atacar o marcador, de ir para um contra um. Ele geralmente vence essa disputa física e na aceleração dos seus rivais. E há muito tempo ele não fazia esse tipo de jogada de linha de fundo como tem voltado a fazer, especialmente tão cedo no jogo. Essa jogada não deu em nada, mas eu quis trazer só para falar um pouco sobre o Ayrton, né, para vocês. O Flamengo que precisa tanto dele. Aqui, né, o Gerson jogando mais pelo lado direito, o Flamengo mostrando a organização dele defensiva em 2 linhas de 4, liberando Arrascaeta e Pedro. Pô, por que o Bruno Henrique está com vínculo amarelo aí? Pois é, porque como ele, de novo, é o cara que termina muito as jogadas, ele é o último cara a recompor. Então, essa ligação, digamos, era a última a ser feita. Um destaque para o trabalho do Pulgar. Como o Vasco não ocupava o bloco do Flamengo, olha aí como dentro das linhas do Flamengo não tem ninguém, só um jogador que está marcado pelo Thiago Maia, o Pulgar tem o papel de saltar a pressão e de ser um pitbull, um cão de guarda. No Corinthians do Tite de 2012, o Ralf era um cara que fazia muito isso. E tem sido interessante ver o Pulgar se movimentando mais do que eu imaginei que ele se movimentaria. O Thiago Maia fica mais posicional e o Pulgar é que sai mais à batalha. Eu esperava que fosse ao contrário, mas está sendo interessante ver essa maneira que o Tite tem abordado o trabalho nesse início. Bom, conforme o Flamengo vai sendo atacado, ele vai se organizando de um modo que todos os jogadores fiquem atrás da linha da bola e formem um bloco realmente compacto. Então, os jogadores da frente, eles têm um papel interessante. Só que é um time que marca mais baixo, pelo menos nesse início do trabalho do Tite. Eu já tinha alertado em alguns dos vídeos que eu fiz sobre o treinador que os times dele não marcam tão alto em relação à marcação contra um adversário já te atacando, né? Ele é um time que faz um perde-pressiona vigoroso quando perde a bola. Então, perde a bola e pressiona por 10 segundos para tentar recuperar. Mas quando o adversário foge dessa pressão ou sai ali do tiro de meta, o time não é um time que vai marcar muito alto, porque o Tite prefere um trabalho mais zonal de marcação, né? Ao invés daquele pressing, aquela pressão individualizada dos jogadores de marcando alto, que acontece no Flamengo basicamente desde o Jorge Jesus. E isso faz com que o Flamengo fique menos tempo com a bola, que os adversários do Flamengo tenham mais a bola do que normalmente teriam em todos os outros trabalhos praticamente que o Flamengo teve até aqui. O lado positivo é que os jogadores de frente, para participar desse tipo de marcação, precisam ter um trabalho menor sem bola. Acabam se cansando menos no momento sem bola e o time fica mais compacto. Pode ser uma solução para, nesse estágio de carreira, conseguir colocar todos esses caras juntos. Pode ser. Tá? Ou então pode ser uma solução transitória para esse momento do trabalho, para tentar ganhar o Brasileiro, por exemplo. O que é válido. Aqui o Vasco faz o ataque dele inteirinho, jogando por fora do bloco, e até tem uma chance de gol com o Verratti, mas, assim, é uma chance de gol que o Flamengo mitigou completamente. Corredor central fechado, o time adversário conseguindo inverter bola meio às 3 porradas e conseguindo cabecear com o Verratti.
é porque também o adversário está ali para tentar fazer isso. Mas em relação ao time, o comportamento defensivo para bloco médio-baixo é bastante interessante nesse início. Aqui o PEC vai para a cara do Rossi, o Flamengo começa uma construção e pressionado o Pulgar encontra o famoso passe que quebra a linha, o passe para o lado, mais para frente, encontra o Ayrton Lucas, que vai progredir muito rapidamente e encontrar o Pedro, que vai encontrar o Wesley, e o Wesley já vai atacar o espaço do outro lado, enquanto o time começa a ocupar o campo adversário e a bola chega no Thiago Maia, que já demonstra melhora. O Thiago Maia vem do jogo de frente, tem um pouco mais de capacidade ou muito mais de capacidade de jogar construindo. Ele vai passar a dar passes como esse todos os jogos? Não. Ele é um cara melhor, por exemplo, do que o Alan nesse quesito? Eu acho que não. Mas ele fez a gente passar raiva nesse jogo? Também não. Então, é uma evolução ao aproveitar, né? Esses dois volantes que estão jogando são os dois únicos, né? Sem contar os moleques que estão à disposição no momento. Então, é um trabalho interessante aí, num contexto interessante para ele. Aqui ele vai encontrar o Arrascaeta, veja como o Pedro está saindo da posição dele e o Arrascaeta entrando, né? O Arrascaeta muito como quase um segundo atacante, enquanto por muitas vezes o Gerson baixava e por outras não. Aquilo ali foi uma falta, quem bateu foi o Arrascaeta, depois teve uma que o Pulgar bateu, né? E Flamengo ainda não conseguindo fechar esse portal aí. Eu até acho que o Pulgar devia ter batido a falta que o Arrasca bateu e o Arrasca ter batido a falta que o Pulgar bateu, né? Dada a distância para a bola. Vamos entender se tem algum tipo de definição. Me pareceu que o Arrasca é o primeiro batedor, na segunda falta é o Pulgar, na terceira falta é o Léo Pereira. Bora ver se é isso mesmo. Construção do time, é importante falar que o Rossi continua trabalhando tanto no controle de profundidade, ou seja, jogando bem adiantado para defender melhor ali os lançamentos na costa da defesa, como no lance anterior do PEC na cara do gol, quanto continua trabalhando, saindo do gol para trabalhar na construção, né? Um resquício aí do trabalho de Sampaoli que ficou. E o Tite não jogou fora, o que é legal. Aqui o Fabrício Bruno encontra o Pedro, que baixa bastante para fazer a jogada, consegue achar o Arrascaeta, e o Pedro tinha essa função de baixar bastante com a bola, mas assim, estava tropeçando na bola em vários momentos, com muita dificuldade técnica para jogar. Demonstrou muita disposição, demonstrou vontade, mas também demonstrou muita dificuldade. O Pedro, hoje, na titularidade, é muito mais um reflexo da temporada péssima e talvez da forma física também ainda a desejar, talvez até melhorando do Gabriel, do que física e técnica também, do que como o próprio mérito dele nesse momento da temporada. A bola chega para o Gerson, que começa, nesse momento, a partir dos 30 e poucos minutos, começa a jogar um pouco mais, a passar um pouco mais por ele o jogo, e isso faz com que o Arrasca cresça. O Arrasca é melhor jogando mais próximo da área. E o Gerson começa a ser encontrado. Aqui o Pedro vence uma disputa, entrega para o Gerson, que vai encontrar um passe primoroso para o Arrascaeta, livre, sem pressão, cabecear e ainda não conseguir fazer o gol, mas uma ótima defesa também do goleiro adversário. O Flamengo começava a assumir o controle do jogo nesse momento, né? E aí consegue, com o Pulgar de novo saindo para caçar, roubar uma bola ali num bloco médio, o Arrascaeta finalizar para fora e no escanteio, Fabrício Bruno cabecear na trave e depois quase fazer um gol também. Aí, aos 45 minutos do primeiro tempo, um lance que eu vou chamar muito a atenção dele. O que acontece aí, gente? Resquícios de indefinições, resquícios de mudança de trabalho e falta de curva de aprendizagem do elenco, né? Então, o que acontece aí? O Gerson termina a jogada mais adiantado do que o Arrascaeta está mais pelo lado direito, então ele assume a função do Gerson nesse momento sem a bola, e o Gerson assume a função do Arrascaeta. O time nesse momento está marcando com os 10 atrás da linha da bola, como eu tinha mostrado para vocês que tem feito, colocado isso já num bloco médio, sem tentar pressionar alto. E aí vejam o que acontece. Gerson
e Pedro, nesse momento, são os jogadores mais adiantados que estão ali para fazer a sombra e tentar pressionar o portador da bola. E o Arrascaeta fica ali muito na dúvida. Primeiro olha para trás e acha que tem que se manter na linha de base, já que é uma defesa por zona, seria o correto. Depois a bola chega até o Léo Pelé, que é, digamos, o jogador para ele que ele deveria marcar caso tivesse marcando no pressing, né, na marcação individual. Aí a bola chega para ele, o Arrascaeta o quê? Desiste, porque ele sabe que está errado, que não é mais aquele sistema de jogo. E enquanto o Arrascaeta entendia e processava o que ele deveria ou não fazer, o Vasco cria uma superioridade numérica enorme pelo lado esquerdo, porque o Wesley e Fabrício Bruno têm o PEC entre eles, enquanto o Verratti está entre Léo Pereira e Ayrton Lucas. Então os dois conseguem de alguma forma entreter toda a linha de defesa do Flamengo. O Wesley vai precisar se descolar disso, dando espaço para o Gabriel Peck. E quem é que vai finalizar? Vai ser o Gabriel Peck, da marca do pênalti quase, e por sorte do Flamengo a bola não entra. Seria um gol que o Flamengo ia sofrer por conta de problemas de mudança de trabalho, mudança de dinâmica que gera diferença de aprendizagem e confusão no jogador, que perde segundos importantes antes de tomar uma decisão em campo, e isso faz com que ele perca e erre a decisão. Os times voltam para o segundo tempo, e aí, segundo tempo já tem o desgaste do primeiro, né? 16 horas no Rio de Janeiro, depois de um jogo meio de semana, e aí o Vasco dobra a aposta nas costas do Bruno Henrique. Dessa vez, o Bruno Henrique é levado a ter que disputar ali uma jogada de linha de fundo, não acaba chegando atrasado, e o Vasco tem uma finalização também que foi salva pelo Wesley, né? Salva pelo Wesley, ia na direção do gol e ele meteu o cabeção lá e salvou, né? O Wesley que fez uma boa jogada também no rebote desse escanteio logo em seguida. Esse tipo de jogada é muito perigosa, porque se ele perde essa bola, é certeza do Vasco finalizar e com uma certa liberdade. Por isso que normalmente depois do escanteio quem pega o rebote isola, mas ele teve a calma de encontrar o Léo Pereira completamente livre e achar um ótimo passe para ele, que quase consegue fazer uma situação de gol. E o Vasco aproveitava o tempo inteiro essa situação do Bruno Henrique ter que acompanhar ali o lateral, ou o ala, ou o ponta até o final, por conta do Payet, que baixava por dentro, então ali ficava o lateral versus o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique acabava não conseguindo pressionar o homem da bola. E ao não pressionar o homem da bola, o Vasco conseguia progredir, ganhar muito espaço por ali e ter por ali uma porta para cruzar bolas na área, né, e ganhar terreno em cima do Flamengo. O Vasco, nesse momento, consegue dominar o Flamengo, ter até uma chance de gol também nas costas do Bruno Henrique. Nesse setor, o Bruno Henrique jogando de ponta, no sistema que o Tite está imaginando, eu não acredito que possa dar certo nesse momento. O jogo, nesse momento, estava completamente de trocação. O Bruno Henrique finaliza essa jogada depois. E veja de novo. Lembra daquele lance aos 45 do primeiro tempo? Acabou de acontecer de novo. Só que do mesmo lado, só que com outro jogador. Agora, o Gerson de novo hesita, subiu o bloco para uma marcação mais individualizada e também não consegue defender as costas. O Vasco faz uma dinâmica que a gente chama de terceiro homem, consegue jogar a bola por dentro para um passe de primeira, e com isso gera grande chance do Vasco do jogo, uma das grandes chances do Vasco no jogo, que fez um milagre ali do Rossi, mais um, né, caracterizando já o início dessa era Tite, o Rossi defendendo muito bem aí. E no lance seguinte, assim, o Flamengo fez um gol, né, porque foi uma bola, um gol perdido, né, pelo jogador do Vasco, que teve ali ele, a bola e o gol para conseguir matar ali, fazer 1-0. E aí entram as mudanças do Tite. Primeiro, o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique jogando nessa função, com tanta obrigação defensiva, eu acho que o Tite vai precisar repensar, mas a mudança gera o quê? O Gerson aberto pela esquerda. O Gerson aberto pela esquerda foi a melhor versão de Gerson que a gente viu nesse ano, e também a melhor versão de Gerson que foi visto no Olympique, onde ele foi muito bem no campeonato francês enquanto esteve lá. Então,
ele por ali faz uma espécie de meia de força ou volante pelo lado. Na Copa do Mundo existiam alguns. Um jogador que jogou assim na Copa do Mundo pela Argentina, por exemplo, no jogo final, foi o Di Maria, embora não seja um volante, mas acabou jogando assim. O cara que jogou a Copa inteira assim foi o Depou, que muita gente até nem enxergava tão bem o futebol dele no início da competição, mas ele terminou super bem. Jogadores desse jeito, com tanta força para atacar o espaço e para arrastar, jogando nesse setor, acabam dando um ponto de equilíbrio interessante para a equipe. E o Gerson tem conseguido jogar bem quando escalado aí. Quando o Tite faz a mudança, inverte o Gerson de novo, agora para o lado anterior ao jogo anterior, o Gerson consegue achar o Thiago Maia fazendo outro passe vertical para um Gabriel aparentemente mais rápido, tá? Conseguindo atacar a última linha, o Flamengo conseguindo também com amplitude espaçar essa última linha do Vasco, ocupar todos os homens ali, sabendo intercalar o espaço entre eles. O Gabigol consegue fazer ali um cruzamento que tinha endereço e na volta do corte do zagueiro do Vasco, o Gerson faz o gol da vitória. O Flamengo fez uma coisa que o Tite tem feito muito bem. Ele fez, basicamente, ele furou a bola. E isso, nos 2 jogos, a gente viu. Saber sustentar vantagens construídas talvez seja o passo de humildade que o elenco do Flamengo, nessa fase da carreira deles, precise. O Flamengo, na época do JJ, sabia sustentar a vantagem construída. Vocês não lembram que o Pires da Mota entrava quase todos os jogos. E mais, desde que o futebol passou a ter 5 substituições, e especialmente os times que estão vencendo os jogos, têm substituído os homens de frente, justamente para tentar evitar que o time adversário consiga fazer tantos cruzamentos, que é o que passa a ser o estilo de jogo de cada equipe. Então, aqui colocando os times que terminaram a partida, o Vasco mudou para um 4-2-4 com 2 centroavantes e o Flamengo passou a colocar o Luiz Araújo, o Cebolinha e o Gabriel, ou seja, trocou os homens de frente, também colocou o Everton Ribeiro, mudando para um 4-3-3, que na verdade era um 4-1-4-1. O Luiz Araújo ficou mais adiantado, como se fosse o segundo atacante, enquanto o Everton era quem fazia praticamente um encaixe curto ali no Piton, e o Cebolinha fazia no Puma, que já estava em campo. Mas quando o jogo baixava e o Vasco conseguia chegar mais próximo do gol do Flamengo, o Flamengo tinha a recomposição rápida do Luiz Araújo, que conseguia fazer essa dobra, né, e marcar o Piton até o final. Do outro lado, o Cebolinha, por mais decréscimo que ele traga na parte ofensiva com relação ao Bruno Henrique, e também por mais que não seja um grande marcador, como ele não se desloca tão longe como o Bruno Henrique, ele acaba ficando mais dentro do bloco e isso acaba conservando a compactação do time. E aí o Vasco não teve praticamente chance nenhuma depois do gol do Flamengo, e especialmente depois das substituições do Tite, mais uma vez boas. Então, o Flamengo parou de se comportar como um milionário perdulário, por exemplo, que sabe que pode gastar quanto for todos os meses, que o dinheiro que vai entrar vai ser maior. O Flamengo, ao longo desses anos, passou a se comportar dessa maneira, e agora, com o Tite, aparentemente veio uma lição, não sei se de humildade ou de inteligência ali estratégica, de saber conservar bem as suas vantagens. Não acho que a ideia do Tite foi retrancar o time, mas foi a ideia de manter caras de força capazes tanto de arrastar bastante até o campo adversário, quanto de defender e manter a pressão no homem da bola para que o time tivesse menos bolas cruzadas na sua área. A atuação do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Everton Ribeiro no aspecto defensivo, talvez até fique ali quase que imperceptível, mas eles foram importantíssimos no lugar dos já desgastados Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro. Trocar todos esses homens é primordial para times que estão ganhando. É mais comum hoje em dia você trocar os caras de frente quando você está ganhando do que você está perdendo, por conta das 5 alterações
e da vontade de conservar essa vantagem. Então, o Flamengo sai de campo vencedor de novo, numa rodada que ele consegue diminuir a distância para o Botafogo e pode ter um futuro promissor se seguir com esse nível de aplicação tática. Problemas eu mostrei para vocês, só um deles, alguns deles como já existem ainda, nada ficaria perfeito do dia para a noite, o Vasco poderia ter saído vencedor, assim como o Flamengo ganhou, talvez o empate fosse até mais justo, mas é fato que o time voltou a competir e que o time parece crescer de um jogo para o outro e que o próximo jogo contra o Grêmio talvez traga mais um novo crescimento, tá bom? Não se esqueça de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo, que está aí por tempo limitado, logo mais vai acabar, R$15 por mês. Aproveita, clica no link na descrição do vídeo, no comentário fixado e aprenda tudo sobre tática. Também se inscreve no canal, deixa teu like e eu fui.